Que legal, respondi, sentindo minha mandíbula travar mesmo com a voz inexpressiva. Então adicionei mais uma frase que apagou o sorriso do rosto dela. Bem, então tudo será cancelado. Do outro lado da linha, houve uma pequena pausa, o tipo de silêncio que te diz que alguém finalmente percebeu que escolheu a pessoa errada para incomodar. Eu quase podia ver o rosto dela perder a cor. Ela achou que eu estava brincando. Ela sempre acha que estou blefando. Esse é o problema de ser a filha boazinha por tempo demais. As pessoas esquecem o quão perigosa você pode se tornar quando para de tentar ser escolhida. Meu nome é Olivia. Tenho 28 anos. E desde que me lembro, o Natal tem sido minha responsabilidade. Eu planejo o cardápio, crio as decorações, organizo os grupos de mensagens e, discretamente, resolvo cada desastre para que minha mãe possa parecer a anfitriã perfeita. Cada vela, cada playlist, cada conjunto de pijama combinando. Isso era eu. E este ano, a mesma mulher que construiu toda a sua imagem com meu trabalho invisível, me olhou nos olhos pelo telefone e disse que eu não era necessária, não era convidada, não era bem-vinda. Algo estalou. Eu não chorei. Eu não implorei. Se eu não era necessária, então eu provaria o quão necessária eu era. Eu tinha a lista de convidados, eu tinha as tradições, eu tinha a vantagem. Com uma mensagem enviada na hora certa, o Natal perfeito dela poderia desmoronar como uma casa de gengibre na chuva. Você já se perguntou o que acontece quando o filho quieto da família finalmente decide queimar o roteiro? Fique comigo até o fim. E eu mostrarei como uma frase transformou nosso feriado familiar na vingança mais fria que já tomei. Quando a ligação terminou, fiquei ali, na minha pequena cozinha em São Paulo. O telefone ainda na mão, a tela preta, meu reflexo me encarando. Ninguém precisa de você neste Natal. As palavras se repetiam na minha cabeça em um ciclo vicioso. Por anos, eu construí todo o meu dezembro em torno daquela casa, daquela mesa, daquela ilusão cuidadosamente curada de uma família feliz. E assim, eu fui apagada com uma frase. O ridículo é que ela disse como se estivesse me fazendo um favor, como se me cortar fosse algum tipo de misericórdia. Esse é o tipo de mulher que minha mãe é. Ela te quebra e depois age como se estivesse te libertando. O nome dela é Margarida, mas para todos os outros, ela é a mulher que torna o Natal mágico. Árvore perfeita, comida perfeita, fotos de família perfeitas. Eles a aplaudem todos os anos. Eles nunca veem os grupos de mensagens que eu gerencio, as planilhas que faço, as corridas de última hora que faço quando ela esquece coisas básicas como guardanapos ou presentes reais para certos parentes. Eles não me veem esfregando panelas à meia-noite, enquanto ela aceita todos os elogios como uma rainha aceitando flores no final de um show. Meu irmão Ricardo apenas brinca que eu sou boa nessas coisas. Fácil para ele dizer. A contribuição dele é aparecer e existir. A minha é todo o resto. Pensei no ano passado, quando o forno quebrou 1 hora antes das pessoas chegarem. Ela ficou lá em pânico, já ensaiando seu discurso de vítima sobre eletrodomésticos não confiáveis, e o quanto ela se esforçou. Eu discretamente pedi um catering de emergência, reorganizei o tempo e menti para todos sobre uma divertida mudança de menu surpresa. Ela recebeu elogios por ser tão criativa. Eu recebi um obrigada, Lívia, a meio gás, enquanto ela posava para fotos na frente da mesa que eu salvei. Então, quando ela me disse este ano que ninguém precisa de você, algo sombrio dentro de mim riu. Se eu desaparecesse, aquela casa não apenas ficaria mais vazia, ela desmoronaria. Eu sou quem lembra o tio João do voo dele. Eu sou quem busca a vovó para que ela não fique sozinha em casa. Eu sou quem organiza a lista do amigo secreto, quem envia mensagens aos primos com suas tarefas, quem incentiva todos a trazerem o que prometeram. Sem mim, não há Natal. Não a versão a que eles estão acostumados. Quanto mais eu pensava nisso, mais claro ficava. Pela primeira vez, eu detinha o poder. Pela primeira vez, eu poderia ser quem decide como a história acontece. Ela pensa que vou ficar no meu canto, chorar um pouco e ainda aparecer com biscoitos e presentes como uma leal soldadinha. Mas desta vez, cansei de ser a personagem de fundo em um feriado pelo qual ela leva o crédito. Abri nosso grande grupo de Natal da família e olhei para a lista de nomes. Tios, tias, primos, vizinhos, até pai, todos bem alinhados sob meu status de administradora. Administradora.
Essa palavra de repente pareceu uma arma carregada. Eu não digitei nada ainda. Apenas deixei a ideia respirar. Se a pessoa que você trata como descartável, de repente, para de fazer o trabalho invisível que mantém sua vida unida, o que acontece? Você ainda apareceria sorrindo se sua própria mãe lhe dissesse que você não era necessária? Ou você finalmente mostraria a ela exatamente o quanto de sua vida perfeita é construída sobre suas costas? Na manhã seguinte, meu telefone começou a vibrar antes mesmo do meu alarme tocar. Eu não precisei verificar para saber quem era. Ricardo, é claro. Ele sempre aparece quando a mamãe quer algo suavizado. Deixei tocar 2, 3 vezes, então atendi. O quê? Eu disse. Sem olá, sem doçura falsa. Apenas isso. Uau! Bom dia para você também. Ele zombou levemente. Então baixou a voz como se estivesse entrando em seu papel favorito, o pacificador. Olha, mamãe me contou o que aconteceu. Ela não quis dizer desse jeito. Você sabe como ela fica quando está estressada? Aí estava. A clássica tradução familiar. Ela te esfaqueou emocionalmente, mas não sangre no tapete. Ela disse: ninguém precisa de mim. Eu respondi. Ela quis dizer isso. Ele insistiu. Ela só não quer drama este ano. Ela está cansada. Você sabe, ela tem feito isso sozinha por anos. Eu ri e saiu um som seco. Fazendo o que sozinha? Me dando ordens? Ele ignorou isso. De qualquer forma, mesmo que você não venha, pode pelo menos ajudar com as coisas de sempre? Os grupos de mensagens, os lembretes, a playlist. Você está brincando? Eu o interrompi. Então, eu não sou necessária, mas meu trabalho ainda é? Silêncio. Então uma expiração frustrada. Olivia, não seja dramática. Não é sobre você. Senti meus dedos cavarem a borda do balcão. Sério? Porque ela literalmente fez disso sobre mim. Ricardo continuou como se estivesse lendo um roteiro que a mamãe havia aprovado. A mamãe está preocupada. Ela acha que você está se afastando. Ela foi quem pagou sua faculdade, seu depósito de apartamento, tudo. Pelo menos você poderia facilitar o Natal para ela. Um gosto amargo encheu minha boca. Pagou minha faculdade? Eu repeti. Você quer dizer a faculdade que abandonei depois de um semestre porque não havia dinheiro suficiente para eu voltar? Ah, meu Deus. De novo não, ele murmurou. Você sabe que as coisas estavam apertadas. Ela fez o que tinha que fazer. Ela até usou seu fundo quando o negócio do papai afundou para todos nós. Pare de agir como se você fosse a única vítima. Meu cérebro travou. Que fundo! Houve uma pequena pausa, como se ele percebesse tarde demais o que havia dito. Nada. Olha, esquece. Só pode enviar o lembrete no grupo. As pessoas estão perguntando sobre a hora de início. Mas eu não estava mais ouvindo. Meu coração não afundou. Ele endureceu. Havia um fundo. Dinheiro destinado a mim. Dinheiro que eu nunca tinha visto. Tenho que ir, eu disse baixinho, e desliguei antes que ele pudesse inventar outra história. Mais tarde naquele dia, revirei e-mails antigos, arquivos, qualquer coisa que pudesse provar que meus instintos estavam certos. Encontrei uma mensagem antiga de um banco que usávamos quando eu era adolescente. Uma conta em meu nome, aberta quando eu era criança. Anexo estava uma nota. Poupança universitária apenas para Olivia. A última transação mostrava o saldo zerado 5 anos atrás. No mesmo ano, Ricardo de repente foi resgatado de uma confusão com seus cartões de crédito. A autorização de saque tinha 2 nomes, o meu e o de Margarida. Minha assinatura parecia estranha, mais desleixada do que eu lembrava. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza, de clareza. Ela não apenas me cortou do Natal, ela estava cortando pedaços do meu futuro há anos. E agora, ela me queria quieta e obediente para mais uma performance. Abri o bate-papo de Natal da família novamente. Desta vez, não hesitei. Criei um novo grupo, atualização de Natal dia 24. Adicionei todos, exceto mamãe e Ricardo. Então escrevi: oi, pessoal. Apenas uma rápida atualização. Mamãe me disse que está muito sobrecarregada este ano e não quer uma grande multidão. Ela me pediu para diminuir as coisas, então vou hospedar quem ainda quiser comemorar na minha casa em São Paulo. Entendo totalmente se vocês já têm outros planos, mas se quiserem uma refeição quente, presentes e uma conversa de verdade, minha porta está aberta. Olhei para a mensagem por um segundo, então cliquei em enviar. As respostas começaram a chegar. Honestamente, algo menor parece bom.
Só estávamos vindo por sua causa, Olivia. Posso trazer a sobremesa? Eu observei o império perfeitamente curado da minha mãe começar a balançar, uma mensagem educada de cada vez. Diga-me, se você descobrisse que sua mãe secretamente esvaziou seu fundo universitário para resgatar seu irmão favorito, você ainda seria boazinha no Natal? Ou começaria a reescrever a lista de convidados também? Ao final do dia, meu apartamento estava se transformando no plano B, o verdadeiro Natal. As pessoas continuavam mandando mensagens, perguntando o que poderiam trazer, a que horas deveriam vir, se crianças eram bem-vindas. Cada notificação no meu telefone parecia mais um prego no caixão da imagem perfeita da minha mãe. Eu não contei a eles sobre o fundo. Ainda não. Eu queria que essa verdade chegasse na hora certa, do jeito certo. A vingança não é apenas sobre raiva, é sobre o tempo. Entre responder às mensagens, coloquei meu telefone no balcão e comecei a gravar. Se minha mãe queria que eu fosse invisível, eu faria exatamente o contrário. Minha mãe me disse que ninguém precisava que eu voltasse para casa no Natal este ano. Comecei, olhando diretamente para a câmera. Então, decidi ver o que aconteceria se eu parasse de fazer todo o trabalho invisível que faço por ela a vida inteira. Não disse o nome dela. Não disse o nome de ninguém. Apenas contei a história, as decorações, o planejamento, a manipulação emocional, a forma como eu havia sido tratada como funcionária em vez de família. Não chorei. Não implorei para o público sentir pena de mim. Apenas apresentei os fatos um por um, como evidências. No final, sorri. Um sorriso pequeno e frio que mal reconheci. Se você já foi o esquecido em sua própria família, eu disse, este Natal é para nós. Salvei o vídeo, agendei para ir ao ar na noite do dia 24 e coloquei o telefone de lado. Que a internet assistisse o que acontece quando você empurra o filho quieto longe demais. Então comecei a trabalhar. Liguei para a empresa de catering que minha mãe usa todos os anos. Na minha conta, é claro, porque ela nunca queria nada rastreável ao seu crédito. Olá. Preciso cancelar aquele pedido de feriado, eu disse docemente. Sim, a coisa toda. Em seguida, abri o tópico de e-mail com a locadora de roupas de cama, aquela que entregava toalhas de mesa e capas de cadeira para que tudo parecesse elegante. Enviei uma mensagem simples. Planos mudaram. Por favor, cancele. Obrigado. Finalmente liguei para a vovó. Ela atendeu no segundo toque. Lívia, você está animada para o Natal na casa da sua mãe? Ela perguntou, já sem fôlego com a ideia. Minha garganta apertou, mas não deixei transparecer. Na verdade, vovó, mamãe me disse que está muito sobrecarregada este ano. Eu disse cuidadosamente. Ela está diminuindo bastante as coisas. Mas eu não queria que você ficasse sozinha. Então, como você se sentiria em passar o Natal na minha casa em vez disso? Eu vou te buscar. Houve uma pausa, então uma risada suave e animada. Ah, querida, eu adoraria. Faz tempo que não vejo seu apartamento. Sua mãe tem estado tão ocupada, ela mal me deixa visitar. É, eu disse, olhando para a parede. Ocupada. Depois que desliguei, verifiquei os grupos de mensagens novamente. Minha mãe havia criado um grupo menor, apenas para a família imediata, e estava digitando furiosamente. Observei as notificações se acumularem. Não sei o que há de errado com Olivia. Ela está tentando arruinar o Natal. Ricardo, você precisa fazê-la ter juízo. Ela realmente acreditava que eu era o problema. Tudo bem. Ela podia gritar em sua pequena bolha. O resto da família já estava fazendo outros planos. Por volta da meia-noite, meu telefone acendeu novamente. Ricardo, chamada de vídeo. Atendi. O rosto dele preencheu a tela, irritado e cansado. Que diabos você está fazendo? Ele exigiu. As pessoas continuam perguntando se o Natal foi cancelado na casa da mamãe. Você disse isso a elas? Eu disse a elas que a mamãe queria algo menor, respondi calmamente. O que é verdade? Ela não me quer lá. Lembra? Você está distorcendo as coisas. Ele retrucou. Ela só queria menos caos. Então ela conseguiu exatamente o que pediu, eu disse. Menos pessoas, menos caos, menos eu. A mandíbula dele se contraiu. Você está exagerando, Olivia. Isso é família. Você não pode simplesmente sabotar o Natal. Engraçado, eu disse, porque ela não teve nenhum problema em sabotar meu futuro no dia em que assinou o fundo da minha faculdade. Desta vez, ele não teve uma resposta rápida. Apenas me encarou. Você não entende tudo o que aconteceu, ele murmurou. Talvez eu não entenda,
Eu concordei. Mas ela está prestes a entender. Encerrei a ligação antes que ele pudesse responder. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de se explicar para pessoas que nunca ouvem. Se toda a sua família foi construída sobre uma mentira, para a qual você não consentiu, até onde você iria para finalmente fazer todos verem a verdade? 2 dias antes do Natal, a máscara finalmente caiu. Meu telefone tocou novamente, e desta vez era minha mãe. Não mandando mensagem, não se escondendo atrás de Ricardo. Uma ligação antiga e completa. Deixei tocar o tempo suficiente para deixar claro, então atendi. Sim, eu disse. Sem oi, mãe forçado, apenas isso. O que você pensa que está fazendo? Ela sibilou. Sem olá dela também. Acabei de desligar o telefone com sua tia. Ela diz que você disse a ela que cancelei o Natal. Eu disse a ela que você não queria uma grande multidão. Corrigi. O que é o que você me disse quando disse que ninguém precisava que eu viesse? Não distorça minhas palavras. Ela retrucou. Você sabe que eu estava falando sobre sua atitude, não sobre sua presença. Eu realmente ri. Então minha atitude não é necessária. Mas meu trabalho ainda é? Ah, pelo amor de Deus, Olivia, ela disse, a voz se tornando mais aguda. Essa coisa de mártir está ficando velha. Você sempre foi tão sensível. Você age como uma escrava quando tudo o que faz é enviar algumas mensagens e assar alguns biscoitos. O calor inundou meu peito. Algumas mensagens, eu repeti. Você me inscreveu para anos de trabalho não remunerado e chamou de tradição. Eu cuido de tudo, mamãe, e você sabe disso. Houve uma respiração trêmula do outro lado. Então ela foi para a jugular. Você quer falar sobre trabalho? Eu ralei os dedos até o osso por você. Usei minhas economias para que você pudesse ter um futuro. Sacrifiquei tudo e é assim que você me retribui? Virando a família contra mim? Eu quase a deixei ter essa narrativa, quase. Mas então me lembrei do extrato bancário, da conta zerada, da minha assinatura falsificada. Suas economias? Perguntei baixinho. Ou as minhas? Silêncio. Silêncio real. Não o tipo calculado. Do que você está falando? Ela disse. Mas sua voz havia diminuído, perdido seu tom agudo. Abri a foto que havia tirado do antigo extrato, meu polegar pairando sobre o botão de enviar no grupo de bate-papo rotulado apenas família imediata. Então mudei de ideia e selecionei um bate-papo diferente. Atualização de Natal dia 24. Todos eles. Estou falando do fundo universitário que a vovó criou em meu nome, eu disse. Aquele que você esvaziou 5 anos atrás? Aquele que você usou para resgatar Ricardo enquanto me dizia que não havia o suficiente para eu continuar na escola? Esse dinheiro era para a família. Ela retrucou, de repente recuperando um pouco de sua mordacidade. O negócio do seu pai estava falindo. Ricardo estava se afogando em dívidas. Fizemos o que tínhamos que fazer. Pare de agir como se o mundo girasse em torno de você. Certo, eu murmurei. Você fez o que tinha que fazer por todos, menos por mim. Meu polegar pairou novamente. Desta vez, anexei a captura de tela e escrevi uma mensagem curta para todo o grupo. Já que a mamãe me disse que ninguém precisa que eu venha neste Natal, decidi hospedar quem ainda quiser comemorar. Além disso, para aqueles que sempre se perguntaram por que eu nunca terminei a faculdade, aqui está parte da resposta. Eu não cliquei em enviar. Ainda não. Minha mãe ainda estava falando, reclamando sobre lealdade e respeito, e como eu era ingrata e estava fazendo a cabeça de todos contra ela. Mal a ouvi. Eu estava olhando para aquela mensagem não enviada, para a pequena seta azul que mudaria tudo. Uma vez que eu a enviasse, não haveria como voltar a fingir. Chega de é assim que ela é. Chega de ela tem boas intenções, apenas a verdade. Nua, feia, real. Você pensa que é tão poderosa? Ela cuspiu. Você pensa que pode arruinar meu Natal? Deixe-me ser muito clara, Olivia. Ninguém precisa que você venha. Fique no seu pequeno apartamento com sua festa de autopiedade. Nós ficaremos bem sem você. Senti meu rosto ficar frio. Aí estava. Desta vez, sem desculpas, sem tom errado. Sem você me ouviu errado. Apenas a frase novamente com todo o veneno totalmente exposto. Tirei o telefone do ouvido e olhei para o nome do contato dela na tela, ouvindo a voz dela, ainda falando e falando. Então o trouxe de volta e disse calmamente. Legal. Quase pude ouvir o sorriso dela antes de adicionar. Bem, então tudo será cancelado. Encerrei a ligação
e sem me dar mais um segundo para hesitar, cliquei em enviar. Diga-me, se você tivesse a prova em suas mãos de que sua própria mãe vendeu seu futuro para proteger seu filho favorito, você manteria a paz ou apertaria esse botão também? As consequências começaram quase imediatamente. Meu telefone acendeu como uma árvore de Natal. Só que desta vez, as luzes eram acusações, choque e descrença. Isso é real, escreveu um primo. Que fundo? Perguntou outro. A vovó enviou uma nota de voz confusa perguntando se era algum tipo de engano. Respondi uma vez. É real. Acabei de descobrir. Não estou pedindo a ninguém para tomar partido. Apenas não estou mais escondendo isso. Depois disso, deixei o bate-papo correr solto. As pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Vezes em que minha mãe havia emprestado dinheiro, desviado a culpa, distorcido a verdade. Era como arrancar um tapete e encontrar mofo por baixo. Todo mundo sentia um cheiro estranho há anos. Agora eles finalmente viram. Enquanto isso, no chat apenas para a família imediata, minha mãe se descontrolou completamente. Como você ousa expor assuntos familiares privados? Ela escreveu. Isso é uma traição. Ricardo tentou bancar o mediador novamente. Mãe, acalme-se. Podemos conversar sobre isso depois, ele digitou. Mas mesmo no texto, eu podia sentir o pânico dele. Ele não sabia que eu havia encontrado provas. Ele não esperava que eu mirasse tão alto. Na manhã de 24 de dezembro, meu vídeo agendado foi ao ar. Minhas notificações explodiram quando estranhos na internet começaram a chegar. Comentários, curtidas, compartilhamentos, pessoas me contando suas próprias histórias, suas próprias tradições tóxicas de feriado, suas próprias mães que as tratavam como adereços. Eu li o suficiente para perceber algo importante. Eu não estava sozinha, e minha família não era única. Estava apenas sendo finalmente arrastada para a luz. No final da tarde, meu apartamento cheirava a canela e alho assado. Eu me movia entre o fogão e a porta, recebendo os convidados à medida que chegavam. Primos com travessas, um tio com garrafas de vinho, vizinhos que haviam visto meu vídeo e bateram apenas para deixar uma sobremesa e um abraço. A vovó chegou comigo, agarrada ao meu braço, com os olhos marejados, mas sorrindo. Você fez tudo isso sozinha, ela sussurrou enquanto olhava em volta. Todos esses anos e você nunca teve crédito. Sinto muito por não ter visto antes. Engoli o nó na garganta e apertei a mão dela. Você vê agora. Isso é o suficiente. Por volta das 7 da noite meu pai ligou. Quase não atendi, mas algo em mim precisava ouvir a voz dele. Lívia, ele disse, parecendo mais velho do que eu lembrava. O que está acontecendo? Você viu a captura de tela, respondi. Você me diz. Ele suspirou. As coisas eram complicadas naquela época. Eu estava afogado em dívidas. Sua mãe fez escolhas. Com meu dinheiro, eu disse. Com meu futuro. Sem meu consentimento. Houve uma pausa. Então uma admissão silenciosa. Sim. Esperei por um pedido de desculpas. Ele nunca veio. Em vez disso, ele disse: sua mãe está devastada. Metade da família não está vindo. Seu irmão acabou de sair de casa furioso. É isso que você queria? Olhei em volta do meu apartamento lotado. Pessoas rindo, brindando, crianças brincando com papel de presente no chão. Parecia bagunçado e barulhento e real. Eu queria a verdade, eu disse. O que vier com ela é apenas consequência. Você a humilhou, ele disse. Ela está sentada em uma mesa posta para 20 e há 4 de nós aqui. Por um segundo um pequeno brilho de culpa tentou se infiltrar. Então me lembrei de mim mesma aos 18 anos, chorando baixinho no meu quarto, porque não podia voltar para a escola, sendo informada. Não há nada que possamos fazer, enquanto meu irmão misteriosamente era resgatado de seu terceiro desastre financeiro. Lembrei-me dela dizendo que eu era muito sensível sempre que me machucava. Lembrei-me da voz dela dizendo: ninguém precisa que você venha neste Natal. Então ela finalmente sabe como é, eu respondi. Todo ano, eu me sentava naquela mesa e me sentia como um preenchedor. Ela escolheu isso. Eu apenas parei de encobrir. Ele não respondeu. O silêncio me disse que ele sabia que eu estava certa, mesmo que nunca dissesse em voz alta. Feliz Natal, pai, eu disse e desliguei. Algumas horas depois, houve uma batida na minha porta. Alta, frenética, desesperada. Por um segundo meu estômago despencou, mas quando abri, não era minha mãe. Era Ricardo, parado ali sem casaco, as bochechas coradas de frio, segurando um presente meio embrulhado nas mãos.
Atrás dele, o corredor estava vazio. Posso entrar? Ele perguntou. Sua voz não tinha a confiança usual. Depende, eu disse. Você está aqui para me arrastar de volta para a mesa da mamãe ou para realmente ouvir pela primeira vez? Ele exalou, os ombros caindo. Eu saí, ele admitiu. Ela passou o jantar inteiro gritando sobre você, sobre como você arruinou tudo. Ela não pediu desculpas, nenhuma vez. Eu continuei esperando. Ela apenas continuou dizendo o quão envergonhada estava. Envergonhada, eu repeti. Não arrependida. Ele assentiu miseravelmente. Há uma diferença, eu disse. Ele me olhou então. Realmente olhou como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez. Eu não sabia sobre a conta. Ele disse baixinho. Quer dizer, eu sabia que a mamãe encontrou dinheiro quando eu estava com problemas, mas eu pensei, não sei o que pensei, que ela tinha economias, que o papai ajudou. Não percebi que ela tirou de você. Você nunca perguntou, eu respondi. Você nunca quis saber de onde vinha sua rede de segurança. Ele estremeceu. Você está certa, ele disse. Eu não perguntei. Isso é minha culpa. A sala de estar atrás de mim irrompeu em risadas com alguma piada. O contraste entre meu apartamento quente e a imagem fria e solitária que ele acabara de pintar da casa da minha mãe era quase cinematográfico. Então, por que você está aqui? Eu perguntei. Por quê? Ele disse, a voz rouca. Eu não quero mais passar o Natal fingindo. Eu me afastei. Então entre, eu disse a ele. Mas entenda isso. Eu não sou mais o saco de pancadas da família ou a organizadora de eventos. Se você está aqui como meu irmão, não como mensageiro da mamãe. Ele assentiu e passou por mim, os olhos arregalados ao ver todos reunidos ali. Pela primeira vez, ele viu o que eu poderia construir sem ela, o que eu poderia ser sem implorar por sua aprovação. Observar a pessoa que te machucou finalmente sentar sozinha na bagunça que ela mesma fez é bom. Mas é tão satisfatório quanto você imaginou? Ou deixa um tipo diferente de silêncio para trás? A noite de Natal se estendeu em um borrão de caos e calor. Jogamos jogos bobos, queimamos um dos acompanhamentos e pedimos pizza de brincadeira. Alguém começou um coro que desafinou horrivelmente, e a vovó riu tanto que teve que se sentar. Meu apartamento não era grande, não era chique, e nada combinava, mas pela primeira vez na minha vida, senti que estava organizando algo que era realmente meu. Não um show para minha mãe. Um lar. Ricardo ficou principalmente no canto no início, desajeitado e desconfortável, como se tivesse entrado em um universo diferente. Eventualmente, um de nossos primos o arrastou para um jogo de cartas, e eu o observei relaxar os ombros pouco a pouco. Ele encontrou meu olhar uma vez, sussurrou obrigada, e eu apenas assenti. Ele tinha um longo caminho a percorrer, mas pelo menos ele estava finalmente andando na direção certa. Por volta da meia-noite, depois que a maioria das pessoas havia ido embora, e o apartamento estava cheio de pratos vazios e papel de presente rasgado, houve outra batida na porta. Desta vez, eu sabia quem era antes mesmo de me levantar. Meu corpo inteiro parou. Ricardo se endireitou no sofá. Você não precisa abrir, ele murmurou. Eu sei, eu disse. Mas abri. Abri a porta apenas o suficiente para vê-la. Margarida, minha mãe. Ela estava no corredor com seu melhor vestido de festa, maquiagem borrada, cabelo ligeiramente despenteado, agarrando o telefone como se fosse um salva-vidas. Atrás dela, o corredor estava vazio e silencioso, sem apoio, sem público, apenas nós. Olívia, ela disse, a voz baixa, não zangada, não gritando. Algo pior, pequena. Podemos conversar? Eu saí para o corredor e fechei a porta atrás de mim, deixando apenas uma fresta para que eu ainda pudesse ouvir o barulho fraco da minha própria festa, do meu mundo. Sobre o quê? Eu perguntei. Sobre como eu arruinei seu Natal. Ela se encolheu. Você não o arruinou, ela disse. Você arruinou o meu. Não, eu corrigi. Eu parei de fingir por você. Você arruinou o seu sozinha. Os olhos dela brilharam. Por um momento, pensei que ela reagiria. Liberaria toda a força de suas armas favoritas, culpa e vergonha. Em vez disso, ela exalou lentamente. Todo mundo está falando sobre aquela captura de tela, ela disse. Sobre o vídeo que você postou. Não consigo mostrar meu rosto sem que as pessoas me olhem como se eu fosse um monstro. Talvez pare de agir como um, eu respondi. A mandíbula dela se apertou.
Você não tem ideia do que foi preciso para manter esta família unida, ela sussurrou. Seu pai era inútil com dinheiro. Ricardo era imprudente. Eu fiz o que tinha que fazer. Você fez o que tinha que fazer, eu repeti. Tudo bem. Assuma isso. Mas não ouse fingir que fez isso por mim. Você tirou de mim. Você mentiu para mim. Você me fez sentir culpada por querer qualquer coisa. E então me chamou de desnecessária quando parei de me matar para fazer você parecer bem. Os olhos dela brilharam, mas eu não me aproximei dela. Fui condicionada a vida inteira a confortá-la quando ela chorava, mesmo depois de me machucar. Desta vez, não. Eu não deveria ter dito isso, ela admitiu, a voz embargada. Eu estava com raiva. Você estava sendo difícil. Sendo difícil, eu ecoei. Você me chamou de desnecessária de propósito. Eu estava magoada, ela retrucou. Você estava virando todo mundo contra mim, planejando seu próprio Natal. Eu planejei meu próprio Natal porque você me desconvidou do seu, eu disse calmamente. Eu não os virei contra você. Eu apenas parei de esconder o que você fez. Nós nos encaramos. Anos de coisas não ditas pairando entre nós como fumaça densa. Finalmente ela sussurrou. Estou sozinha, Olivia. Seu pai é inútil. Seu irmão saiu. Metade da família não está falando comigo. Você está feliz agora? A velha eu teria desmoronado ali mesmo. Eu teria corrido, a abraçado, pedido desculpas por fazê-la se sentir mal. Mas esta noite, eu vi o que era. Não vulnerabilidade, mas manipulação. Não, eu disse honestamente. Não estou feliz que você esteja sozinha. Estou feliz que a verdade esteja lá fora. Ela piscou. Então, e agora? Ela perguntou. Você nunca mais volta para casa? Você me corta para sempre? É isso que você quer? Olhei de volta para a fresta de luz que vinha do meu apartamento, para as formas borradas de pessoas se movendo lá dentro. Então olhei para ela. O que eu quero, eu disse lentamente, é uma mãe que não me trate como uma serva ou uma peça de reposição. Eu quero uma família onde meu valor não seja medido pelo quão bem eu faço você parecer. Não sei se você é capaz de ser essa pessoa. Ela se encolheu como se eu a tivesse esbofeteado. Então é isso. Não, eu disse. Essa é a linha de partida. Se você quer um relacionamento comigo, aqui estão as regras. Você nunca mais pode me chamar de desnecessária. Você não toca em dinheiro que me pertence. Você não me usa como seu saco de pancadas emocional e depois chora quando paro de absorver os golpes. Você pede desculpas. Realmente pede desculpas pelo que fez, e não porque está envergonhada, mas porque finalmente entende que estava errado. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Por um momento, pensei que ela poderia realmente dizer, sinto muito, e realmente querer dizer isso. Mas em vez disso, ela se endireitou, a coluna vertebral enrijecendo. Não mereço ser tratada assim. Ela retrucou, o antigo orgulho reacendendo. Depois de tudo o que fiz, depois de tudo o que sacrifiquei. Eu a interrompi com um sorriso pequeno e cansado. Então você sabe onde fica a porta, eu disse. E apontei para o elevador. Ambas sabíamos que ela não entraria. Não esta noite. Talvez não por muito tempo. Talvez nunca. Ela me encarou, esperando que eu cedesse. Eu não cedi. Depois de um longo e silencioso momento, ela se virou e foi embora, os saltos batendo forte no chão. Eu observei até que as portas do elevador se fecharam, até que não restou nada além do meu próprio reflexo no metal brilhante. Então, voltei para dentro. Ricardo olhou ansiosamente quando entrei. Ela estava aqui? Ele perguntou. Ela estava, eu disse. Ela foi embora. Você? Ele divagou, sem saber o que estava perguntando. Eu disse a verdade a ela, eu respondi. Pela primeira vez, eu disse a verdade a ela, e não pedi desculpas por isso. Ele assentiu lentamente. Como se mais do que qualquer coisa, essa fosse a verdadeira revolução. Mais tarde, depois que todos foram embora e o apartamento ficou em silêncio, sentei no sofá no brilho tênue das luzes da árvore e deixei o peso de tudo se assentar. Eu havia explodido o feriado favorito da minha família. Eu havia exposto segredos há muito tempo enterrados. Eu havia deixado minha mãe sozinha com as consequências de suas próprias escolhas. E eu havia celebrado o Natal. Realmente celebrado. Pela primeira vez na minha vida, a vingança não é limpa. Ela não conserta magicamente os anos que você perdeu. Ela apenas garante que a pessoa que te quebrou finalmente pare de andar por aí como se não tivesse feito nada de errado. É bom? Sim. Conserta tudo? Não.
Mas pela primeira vez, a história é minha. Se sua mãe dissesse que ninguém precisa que você venha neste Natal, você engoliria a mágoa e apareceria de qualquer maneira? Ou você cancelaria o show perfeito dela e construiria algo real para si mesma? E mais importante, se você fosse eu, você a deixaria entrar novamente? Diga-me nos comentários. Você escolheria vingança, perdão ou algo entre os dois?